Olá, pessoal. Vamos começar uma aula de história agora sobre a alimentação no Brasil colonial. A gente já viu que colônia é quando um território ou um povo, ou uma mistura de povos, pertence a um outro país. Então, esse país que é uma colônia, ou esse território, ele não tem independência. Ele acaba se submetendo ao seu colonizador. E o Brasil passou por esse momento. Bom, mas a gente vai discutir aqui alimentação a partir de um quadro. Olha lá o quadro. O quadro se chama Um Jantar Brasileiro. Ele apresenta o cotidiano de uma família de posses, né, aqui no Brasil. E ele foi pintado pelo francês Jean-Baptiste Debré em 1827. Então, o que a gente está olhando aí nesta imagem, nesse quadro? O que chama atenção? Vamos lá, vamos começar a analisar. Olha lá, em verde, nós temos o primeiro plano do quadro, esse quadradinho verde. No primeiro plano desse quadro, nós enxergamos os filhos das escravizadas, né? Dos escravizados e das escravizadas. Eles estão sem roupa, eles estão comendo restos que a senhora que está na mesa entrega para eles. E essas crianças, né, esses filhos de escravizados, que também são, infelizmente, escravos, eles parecem ser uma distração para essa senhora, né? Então ela quer brincar um pouquinho ali com a criança, quase como se fosse um pequeno animal. É assim que ela trata essa criança. Bom, no segundo plano, em roxo, a gente vê os donos da casa. Como é que a gente sabe que eles são os donos da casa? Porque eles estão vestidos de maneira mais elegante, mais requintada. Eles estão sentados na cabeceira da mesa, né? Então isso indica que eles são os donos da casa. E eles estão comendo, aí a gente vê no centro da imagem, eles estão comendo carne de frango. Era super difícil conseguir frango nessa época, era uma carne cara, uma carne valorizada. Outra coisa que a gente pode perceber pelo jeito desse casal, que eles são os donos da casa e que eles têm propriedades, que eles são ricos. Eles usam copos, talheres, pratos de porcelana, toalhas de linho. Então, essa forma de se sentar à mesa, ela era só de gente rica, só de gente que teria que ser dona dessa casa, né? Olha os móveis que eles usam, a cadeira. Então, isso está aqui no centro da tela, né? É para isso que o Debré está chamando a atenção. E ali no fundo, no terceiro plano dessa tela, nós vemos 3 escravizados. Como é que eu sei que eles são escravizados? Bom, se a gente for no fim da tela, perto do chão, a gente percebe os pés dessas pessoas. E diferente dos donos da casa, esses escravizados, e por isso que nós sabemos que eles são escravos, eles estão descalços. Né? Nessa época, usar calçado era uma distinção que as pessoas livres faziam. Só elas poderiam usar calçados, qualquer que fossem, né? Então, os escravizados, eles tinham que andar descalços. E a gente percebe que eles também estão bem vestidos, justamente eles trabalham para esses senhores que têm muitas propriedades, então eles têm que estar bem vestidos para os senhores ostentarem a sua riqueza. E eles estão ali só aguardando, né? O moço está aguardando, a moça ainda está fazendo um ventinho ali, né, para os senhores. Eles estão ali aguardando para o caso, né, do casal precisar dos seus serviços. E ali fora da sala, nessa sala de jantar, ainda tem um outro escravizado que também olha, sem fazer nada, só esperando para ser chamado caso haja uma necessidade. O que a gente percebe, então? Como é que a gente analisaria essa imagem? A gente percebe as distinções sociais
num simples jantar, né? Então as crianças comem restos, os escravizados ficam lá à disposição, os senhores comem muito bem, né? Frutas, grãos, frango, um tipo de alimentação que os escravizados não tinham, né? Os escravizados não podiam comer carne. Não era acessível isso para eles. Eles comiam somente feijão, farinha de mandioca. Então, uma simples tela mostra para gente a triste realidade das diferenças sociais aqui no Brasil e que marcam o nosso presente, né, a nossa atualidade até hoje.